Graça e paz, povo de Deus, graça e paz, povo abençoado. Agora, vídeo polêmico, porém, acredito eu, que solucionará um problema que permeia a mente dos não cristãos e dos inimigos do cristianismo. Queridos, o termo alma em Isaías 7,14. De fato e de verdade, é uma referência a uma virgem. O termo faz alusão a uma mulher jovem, porém casada, ou de fato e de verdade o texto é uma referência a uma virgem. Eu preparei aqui um pequeno esboço, na verdade não é nem um esboço, preparei algo corrido, sem formatação, só para que você tenha noção do conteúdo que nós estamos trabalhando e preparando. Iremos formatar, apresentar uma tese dentro do livro do profeta Isaías, uma tese completa, pegando as principais profecias, demonstrando que em Isaías Jesus é de fato e de verdade o Messias, tá bom? Eu peço que você deixe o seu like, compartilhe, curta, jogue os vídeos nas redes sociais, porque é de suma importância o seu compartilhamento, é de suma importância o seu like, e o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é proveitoso, tá bom? Então, sem mais delongas, deixe-me compartilhar aqui o esboço com vocês. Como eu falei, não está formatado, é um rascunho, melhor falando, um rascunho, mas que já dá para se ter noção, ok? Noção acerca da verdade relacionada ao termo alma de Isaías 7,14. Pois bem, Isaías 7,14 é uma profecia messiânica que se cumpriu em Jesus. O texto diz assim, abre aspas, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e chamará o seu nome Emanuel. Acontece que na Bíblia hebraica o termo usado para virgem é alma. Esse termo aqui, alma, cadê? Eu estou sem o mouse aqui. O termo é alma. Esse termo que você está vendo aqui. Alma. A Septuaginta, que alguns chamam de Septuaginta, eu não sei o porquê, confesso que até hoje não sei porquê que muitos professores de grego chamam Septuaginta de Septuaginta, até porque alguns acham que estão falando o termo Septuaginta em grego, seria Septuaginta, mas na verdade Septuaginta em grego é hebdoméconta e não Septuaginta nem Septuaginta. Na verdade, o Septuaginta é uma expressão latina, tá? Uma expressão latina, e se for para o latim, pode se expressar no latim clássico, Septuaginta, sem dúvida, porque o G no latim também tem o som duro, como no grego. No entanto, nós não estamos falando de Septuaginta como se estivesse falando em grego. E já que estamos falando em português, quando estamos nos referindo a um texto grego, usamos o termo Septuaginta sem nenhum problema. Não tem problema usar Septuaginta, mas lembrando que é uma forma latinizada, tá? Uma forma latinizada. Mas usar Septuaginta não há problema nenhum, tá bom? Não há problema nenhum. Eu não entendo porque que muitos professores de grego fazem questão de usar Septuaginta, pensando que estão falando em grego. É uma expressão latina, Septuaginta, o latim clássico, tá? Mas para grego deveria ser hebdoméconta, tá bom? Mas vamos lá. Então, meus queridos, a Septuaginta traduz o texto hebraico alma por partenos, que significa virgem. Mas há quem coloque que o termo bíblico para virgem em hebraico é betulá, ou seja, não é alma, é betulá. Assim, a Septuaginta traduziu errado, pois o profeta não fala de moça virgem,
mas de uma mulher jovem que era casada. Os que dizem que a tradução Partenos da Septuaginta está errada, eles dizem que se Isaías quisessem falar de virgem, deveria usar o termo Betulá e não o termo Alma. Mas será que é verdade? Vamos ver se é verdade. Se Isaías quisesse falar virgem, usaria Betulá, diz alguns. Betulá, no entanto, é usado 51 vezes na Bíblia hebraica, quase que sem dúvidas para virgem, dizem eles. Enquanto que Alma, que é usado 9 vezes, não significa virgem. Este é o argumento daqueles que dizem que o termo Alma não pode significar virgem. Mas será que isto é verdade? Os léxicos e a maioria dos eruditos defendem os significados expostos acima para os respectivos textos. Isto é, que Alma é uma referência a uma jovem mulher casada, de forma ambígua, é claro, pode ser uma referência à virgem também, mas o termo usado para virgem é geralmente Betulá. Todavia, vamos deixar a Bíblia hebraica falar, e eu vou fazer uso aqui da obra do Doukham, que observa alguns pontos dignos de nota. Quais são os pontos, professor Ferreira? Primeiro, o termo refere-se também a uma mulher não virgem. Segundo, na Bíblia hebraica, em apenas 3 das 51 vezes que o termo aparece, este significa sem ambiguidade virgem. São eles Levíticos 21:13, e o texto diz assim: e ele tomará uma mulher na sua Betulá, ou seja, na sua virgindade. Estamos falando aqui de Betulá. Deuteronômio 22:19, porquanto divulgou má fama sobre uma Betulá, ou virgem de Israel. Ezequiel 24:42 diz: tomarão Betulot, virgens no plural, Betulot, que é o plural de Betulá, da linhagem da casa de Israel. Em uma vez, claramente, o termo Betulá não significa virgem. Resumindo, o termo Betulá não é o termo apropriado na Bíblia hebraica para virgem, como eles querem. Em 3 vezes aparece o termo significando virgem. São essas 3 vezes que nós apresentamos aqui, das 51 vezes que o termo aparece. E em uma vez, na verdade, o termo está claro e nítido que não está se falando de uma virgem no sentido de moça, mas de uma virgem, eu vou até alterar aqui, uma virgem no sentido de mulher que tem marido, mulher casada. Olha a Betulá aí para a mulher casada. Joel 1:8, o texto diz assim: lamenta como Betulot, ou seja, como virgens, que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Ou Betulá, desculpe-me, está aqui a terminação, tá? É singular, permita-me, por favor. Betulot é Ezequiel 44:22, tá? Então, Joel 1:8 diz: lamenta como Rabetulá, né? Me parece que o texto ali aparece com artigo. Então, como Betulá, mas que Betulá? Betulá que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Então, mostrando que Betulá aqui é uma mulher casada, que ficou viúva e que perdeu o seu marido e se lembra dele lá do tempo em que eles eram jovens. Mas ela está lembrando hoje como Betulá, uma mulher casada que tem marido. Então aí você já tem alguns problemas. Quais são os problemas? Betulá apenas 3 vezes refere-se
sem ambiguidade a virgem e, uma vez clara e nítida, a mulher casada. O quinto ponto observado por Durkheim é, às vezes, para tirar a ambiguidade, Betulá é acompanhada pela expressão a quem nenhum homem havia possuído. A quem nenhum homem havia possuído. Gênesis 24:16, Juízes 12:12, Levíticos 21:3. Com isto, a inferência é muito clara. Se Betulá significasse virgem de fato e de verdade, e fosse o termo que Isaías deveria ter usado, se quisesse falar de uma virgem de fato e de verdade, então nós não teríamos esses problemas com o termo Betulá. Quais problemas, professor Ferreira? Das 51 vezes que Betulá aparece, apenas 3 se referem à virgem, uma vez se refere indubitavelmente à mulher casada e, em outras ocasiões em que se refere à virgem, vem acompanhada da expressão a quem nenhum homem havia possuído. Logo, se eu falo uma virgem no sentido de ser virgem e o termo significar sem ambiguidade virgindade, eu não precisaria da expressão a quem nenhum homem havia possuído. Quando eu falo a quem nenhum homem havia possuído, eu estou falando não apenas de uma moça jovem, mas de uma moça virgem. Eu estou usando a expressão para enfatizar que esse termo Betulá pode se referir a uma jovem casada, mas que, com a expressão a quem nenhum homem havia possuído, é uma jovem virgem. Tá bom? Então você já tem problemas seríssimos aí com quem defende que o termo que deveria ser usado é Betulá. Portanto, senhores, isso quebra o argumento de que Isaías deveria escolher o termo Betulá se quisesse de fato falar de uma virgem. Mas vamos continuar os nossos argumentos. Em Gênesis 24:43, agora vamos falar de Almá. Ora, mas Almá não se refere à virgem? O que se refere à virgem é Betulá? Já está claro que Betulá, na verdade, tem mais ambiguidade no texto bíblico, estou falando do uso bíblico, do que Almá. Betulá é mais usual para mulheres casadas do que Almá no texto bíblico. Você já observou isso? O Durkheim fez esta observação, eu achei magnífica. Por sinal, eu utilizo o Durkheim no artigo que estou preparando sobre o Messias, Jesus, o Messias, no livro do profeta Isaías. Mas vamos lá. Em Gênesis 24:43, o termo Almá é aplicado à virgem Rebeca, que é chamada também de Betulá. Então você já vê aí Betulá intercambiavelmente sendo trocado por Almá, tá certo? Por Almá. Isso está no versículo 26 do capítulo 24. No versículo 16, Rebeca é chamada de Betulá, e no versículo 43 do mesmo capítulo, ela é chamada de Almá. Então você já vê aí que Almá é um termo para virgem. Em Êxodo 2:8, Almá é aplicado à menina virgem, a irmã de Moisés, que correu para falar para a mãe de Moisés que a filha de Faraó queria que alguém cuidasse do Moisés. E o nome da menina, a menina que foi chamada, sabemos que era a irmã de Moisés, e ela ainda era uma menina, uma jovem, muito virgem. E o texto a chama de Almá, Êxodo 2:8. Em Salmo 68:26, Almá é aplicado às donzelas que acompanham uma noiva. E sabemos que essas donzelas eram virgens. E o termo é Almá. Em Provérbios 30:19, Almá é aplicado ao caminho de uma virgem com o homem. O texto diz que, o sábio diz que ele desconhece o caminho de um homem com uma virgem, ou seja, falando do perigo de um homem caminhar com uma virgem. Qual o termo usado ali para virgem? Almá. E ali não é uma mulher casada, não é uma mulher que tem Baal, isto é, marido, mas uma virgem. Olha só a Bíblia hebraica usando o termo Almá
o termo menos ambíguo e talvez sem nenhuma ambiguidade, o termo utilizado de fato e de verdade para virgem. Encontramos em Cantares 1:3 e 6:8 almar sendo aplicado às virgens, correto? Em Isaías 23:12, Isaías 37:22, 47:1, agora falando de Betulá, vamos aqui para você não ter confusão. Betulá, nós já mostramos que é o termo ambíguo e é mais utilizado nas 51 vezes que aparece na Bíblia hebraica, é mais utilizado para mulheres casadas, poucas vezes para virgens. E quando utilizado para virgens, geralmente com raras exceções, vem acompanhado das expressões a quem homem nenhum havia possuído. Portanto, Betulá não é o termo preferido, não é o termo exato da Bíblia hebraica para uma virgem factual. Ok? Ok. E almar, pelo contrário, como nós já apresentamos, é o termo mais comum dentro da Bíblia hebraica. Você vai falar, professor Ferri, os léxicos. Nós vamos já falar dos léxicos, tá? Vamos já falar dos léxicos. Mas dentro da Bíblia hebraica, o termo mais adequado para uma virgem de fato e de verdade é almar. Agora, falando mais uma vez de Betulá, olha só, Isaías 23:12, 37:22, 47:1, 62:25 usa o termo Betulá aplicado a Babilônia, Sidom e a Judá. Nas 4 vezes que o termo Betulá aparece dentro do uso do profeta Isaías. Agora estamos pegando os usos de Isaías, tá? Para Betulá e para almar. Betulá fala de virgens que perderam as suas virgindades, usando o arquétipo ou a forma arquetípica ou arquétipica para virgens derrotadas, isto é, virgens que perderam suas virgindades. Detalhe, isto falando de Judá, falando de Sidom e falando de Babilônia corporativas, isto é, as cidades corporativas, ou seja, todos os seus moradores, não de uma moça ou de uma mulher especificamente, tá? Especificamente. Então isso já demonstra que Betulá era um termo mais utilizado em sua forma genérica e não em sua forma específica. Isaías usa, portanto, o termo almar para não deixar ambiguidade, para que não se pense que ele estaria usando o termo ambíguo Betulá. Ou seja, o que é isso? O termo mais utilizado na Bíblia hebraica para mulher casada entre Betulá e almar é Betulá. O termo mais usado para virgem propriamente dita na Bíblia hebraica, eu estou falando na Bíblia hebraica, para virgem propriamente dita é almar. Na leitura do profeta Isaías, ele usa Betulá de forma genérica para falar de cidades corporativas que tiveram suas virgindades destruídas. Então ele usa Betulá de forma corporativa e não especificamente para se falar de uma mulher. No versículo 23, versículo 4 do capítulo 23, o termo Betulá é usado para donzelas e nos demais textos de Isaías para as cidades que perderam suas virgindades figuradas. Então, observe, Isaías usa Betulá uma única vez para virgem e usa almar e usa Betulá 4 vezes para virgindades corporativas representativas das cidades que foram destruídas, que perderam suas virgindades. Portanto, Betulá não é o termo. Primeiro, dentro de todo o Antigo Testamento hebraico, Betulá não é o termo preferido para a virgem propriamente dita, e dentro da leitura do profeta Isaías, Betulá é ambíguo, referindo-se 4 vezes às cidades de modo geral e uma vez apenas a donzelas, tá certo?
A conclusão que se tem é: Alma é de fato termo técnico e sem ambiguidade para virgem em Isaías 7,14. É interessante notar que o mesmo termo de Isaías, isso é uma observação que faz o Jacques Doughan, que o mesmo termo usado em Isaías, isto é, Alma, é utilizado pelos fenícios exatamente para uma virgem que deu à luz, a... Deixa eu me corrigir, depois eu corrijo aqui para vocês. Como vocês podem ver, é rascunho, tá? Que deu à luz a um Deus. E qual o termo utilizado? O termo é Alma. Duncan observa que nas tábuas de Ras Shamra, tábuas escritos fenícios, os termos são praticamente os mesmos encontrados em Isaías 7,14. No que tange aos léxicos, agora falando dos léxicos, professor Ferreira, o que fazer então com os léxicos? É simples. No que tange aos léxicos, cabe observar um detalhe importantíssimo e crucial. Primeiro, os léxicos, eles trazem os significados de Betulá como virgem em um significado tardio da língua hebraica, um significado pós-cativeiro. Segundo, o uso de um termo aplicado à exegese bíblica por um exegeta, ele não deve seguir o dicionário léxico. Por quê? Porque o dicionário léxico traz os seus termos isolados. Os termos devem ser entendidos, devem ser interpretados à luz daquilo que diz o autor do texto. Portanto, senhores, resumindo, recapitulando. Primeiro, Betulá na Bíblia hebraica não é o termo mais apropriado para virgem propriamente dita e sem ambiguidade, ou para virgem sem que o termo tenha ambiguidade. Não. Na verdade, Betulá é mais usado para mulheres casadas, para situações ambíguas em que não denotam virgindade propriamente dita. Segundo, o termo alma é o termo mais usado nos textos bíblicos para virgem propriamente dita, uma virgem propriamente dita. Terceiro, quando Betulá se refere à virgem, geralmente vem acompanhado da expressão a quem homem nenhum possuiu, deixando a entender que Betulá pode ser uma jovem casada, já possuída por homem, possuída por varão. Quarto, os léxicos trazem os significados isolados e com muita probabilidade o significado pós-exílio babilônico, enquanto que o texto de Isaías foi escrito muito antes. E aqui eu não estou tratando do Deutero, Trito ou Tetra Isaías, como queiram. No meu artigo, na verdade, eu pretendo escrever um livro sobre o Messiado de Jesus, ou Jesus o Messias de Isaías, e aí sim nós teremos todos os detalhes, inclusive sobre o Isaías, Deutero Isaías, Trito Isaías, Tetra Isaías, e por aí vai. E em quinto lugar, essa expressão alma é utilizada na leitura e nos escritos fenícios justamente para se falar de uma virgem, de uma moça virgem que não possui o homem, que deu à luz a um Deus. Assim sendo, senhores, qual o termo mais utilizado, mais útil, mais ideal para Isaías falar de uma virgem em Isaías 7,14? Alma ou Betulá? Com certeza, Betulá. Que Deus nos abençoe. Nós teremos mais vídeos tratando
ainda de Isaías 7,14. Nós iremos provar de forma exegética, séria e respeitosa que de fato e de verdade Jesus é o Messias de Isaías 5, do livro do profeta Isaías. Que Deus em Cristo nos abençoe, deixe o seu like, compartilhe e vamos que vamos, combatendo as heresias.